Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz, queridos, é uma honra, é um privilégio poder estar novamente com vocês através do AME, através desse tempo de muita comunhão no Senhor Jesus Cristo, na esperança de que o alimento que nós estamos compartilhando com você na Palavra de Deus traga a você uma vida mais rica, uma vida mais abundante, mais cheia de significado para a honra e glória do nosso Pai Celestial. Hoje nós vamos estar compartilhando a parte B daquilo que nós começamos a expor na semana passada sobre o tema Salvos pela Graça de Jesus Cristo. Nós terminamos aquele momento, o nosso primeira parte A do nosso estudo, falando que seria muito difícil você entender a graça sem que você pudesse ter o entendimento do pecado. Isso porque, quando nós estamos falando sobre a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nós estamos falando de sua ação divina que nos conduz à salvação. Ou seja, nós estamos sendo salvos de todas as intempéries do mundo, nós estamos sendo salvos das tentações que o mundo oferece, nós estamos dando fruto para a glória de Deus e por isso nós vamos alcançar o nosso destino, que é um corpo glorificado, vivendo eternamente com Deus na sua eternidade infinita. Então, salvação não é simplesmente, como nós dissemos e recapitulamos, não é simplesmente Deus dizer: eu vou salvar vocês porque vocês são tão fracos, tão perdidos, e eu vou trazer vocês para cá, mesmo que vocês falhem, mesmo que vocês estejam indo para lugares indevidos, mesmo que vocês estejam fazendo tudo o contrário que eu digo, e eu vou salvar vocês. Então, esse conceito de que graça é um favor imerecido, ele não abrange todo o sentido real de seu poder, porque a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e nesta dimensão, nós não merecíamos, de fato, ou seja, nós não merecíamos que Jesus Cristo morresse, nós não merecíamos que Ele derramasse o seu sangue, nós não fizemos nada por merecer o amor de Deus e enviar Jesus a este mundo, mas por causa do seu grande amor para conosco e porque Deus queria nos trazer de volta para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo, Ele morreu naquela cruz, Ele derramou o seu sangue para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, no momento em que esta vida eterna vem para dentro do meu espírito, do seu espírito, ela vem com um propósito de destruir tudo aquilo que o inimigo construiu, o espírito da morte construiu. Ele deixou um corpo de morte, chamado de mal, que reside em nossa carne. Então, o propósito do Senhor Deus em enviar o seu Filho Jesus Cristo a este mundo foi para que ele cumprisse a sua palavra, dizendo o seguinte: eu subirei, ele virá. Ele quem? O Espírito Santo. Então, uma vez que o Espírito Santo está dentro dos nossos espíritos, ele realiza essa influência gloriosa. Ele começa a dar entendimento, conhecimento da verdade pelas Santas Escrituras, e quando ele nos faz entender as Santas Escrituras, ele nos revela
o seu conteúdo, o testemunho de que isto é a verdade, então ele também exerce em nós um poder que nos influencia e nos faz desejar cumprir os propósitos de Deus e cumprir os seus mandamentos. E em fazendo assim, a Bíblia diz que nós amamos a Deus de fato. Então, nosso amor por Deus se expressa no cumprimento dos seus mandamentos. E a força que exerce no homem para que ele responda ao amor de Deus, amando a Deus e levando ele a entender as Escrituras e energizando-o para que ele possa fazer as obras em obediência ao que a Escritura diz, a Bíblia chama de graça. Ou seja, é aquela graça que quebra o poder do pecado. É aquela graça que revela a mente de Cristo em nossas vidas para que nós funcionemos em concordância com a mente de Cristo. E isto produz o quê? Fé. Essa fé que vai destruir, vai desfazer tudo que o inimigo tem feito. Então, eu não posso entender salvação sem que antes eu possa entender o que é estar perdido. Eu preciso entender do que eu estou sendo salvo. Então, o conhecimento bíblico sobre o pecado é muito importante para que nós possamos entender que grande salvação é esta que o Espírito de Deus está operando em minha vida através da sua influência, ou seja, da sua graça divina. Nós estávamos, conforme a palavra de Deus, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É o que a palavra de Deus diz. Nós estávamos mortos. Olha o que diz o versículo 1 do capítulo 2 de Efésios. Ele nos deu o quê? Vida. Vida aqui não é simplesmente significado de alegria nessa terra, não. Ele nos deu vida. A vida está em nós, a vida eterna. O Espírito Santo está em nós. Quando que isso aconteceu? Quando nós estávamos mortos. Ou seja, se eu estou morto espiritualmente, eu não opero para a obediência a Deus. Eu não vou fazer as obras de Deus. Qualquer pessoa morta, espiritualmente falando, ela não opera em obediência a Deus. É impossível. Então, a vida veio, a vida foi nos dada quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E aqui a palavra delitos é uma palavra que significa, ou seja, que às vezes é traduzida nas nossas Bíblias como pecados. Então agora ela está sendo colocada como delito, por quê? Porque na realidade o delito, ou seja, a falha, a nossa fraqueza, o desvio da verdade e da justiça, ela já é o resultado do pecado. Por isso que a palavra de Deus diz, eu estava morto, eu não operava para Deus. Por quê? Porque eu estou caído, estou sem força, não tenho vigor algum e opero para a morte. Então, isso significa e pecados. A palavra aqui é a palavra paraptoma, que significa cair ao lado ou próximo de alguma coisa. Um deslize, um desvio que nós todos observamos no dia a dia da nossa vida. Nós temos observado isso, não é somente no mundo, nós observamos mesmo dentro da igreja, nas pessoas que convivem conosco. Existem essas possibilidades, os deslizes, o que nós dizemos assim, as nossas falhas, nossas ofensas. Então, tudo isto, Jesus Cristo nos diz, perdoa. Por que perdoa? Porque o delito está ligado ao pecado.
ou melhor, o pecado se manifesta no delito. Então, a palavra pecados é a palavra amartia, ou seja, errar o alvo. Está errado. Olha só, errar ou desviar-se do caminho da retidão e honra, ou seja, fazer ou andar num erro. Também significa, amartia significa desviar-se da lei de Deus e violar a lei de Deus. Então note que o pecado, na sua influência no coração humano, ele desvia a pessoa, ou seja, quebrou a comunhão da pessoa com o Espírito de Deus. Então, o nosso alvo é Cristo e a comunhão com Ele. Quando a amartia acontece, significa que esta comunhão está fraturada. Agora, esse Espírito que está unido a nós pela epitomia, ou seja, pela nossa carnalidade, pela nossa carne, ele produz força que nos faz violar, ofender as coisas de Deus, violar a lei de Deus, violar uma lei divina. Ou seja, é uma violação da lei divina e do pensamento que está em ação. Por isso que nós não entendemos. Nós entendemos pecado como sendo uma coisa feia que alguém faz. E, logicamente, é pecado, com certeza. Mas quando nós pensamos em pecados, nós estamos mais inteirados, ou mais, vamos dizer assim, mais cuidadosos sobre a questão imoralidade, sobre a questão da mentira, sobre um roubo, um assassinato. Mas, na realidade, o pecado é aquela força que exerce em nós o desejo ou o sentimento contrário às Escrituras. Porque o pecado é violação da palavra de Deus. Agora eu te pergunto, você viola a palavra de Deus? Então, quando você começa a conhecer a palavra e quando você começa a entender os limites e os mandamentos divinos e entender que amar a Deus é andar nestes princípios divinos e dentro das ordenanças divinas, porque obedecer a Deus e andar dentro dos mandamentos de Deus é a expressão do amor dentro dos nossos corações, o amor a Deus, então o contrário é pecado. Então a Bíblia nos diz que nós estávamos, o quê? Mortos em nossos delitos e pecados. Mas veja bem, espiritualmente falando, você estava morto, mas fisicamente você estava vivo. Então nosso conceito é esse. Mas quando nós estávamos mortos, nós não operávamos em obediência o que a palavra de Deus nos revela. Mas pode ter certeza que você estava operando aquilo que o pecado desejava. Você estava andando lá fora, você estava machucando pessoas, você estava brigando com as pessoas, você discutia com as pessoas, você levantava o dedo na direção das pessoas, você praticava coisas indevidas. Quer dizer, quando você está morto para as boas obras, você está vivo para as más obras. São conceitos espirituais muito fortes. É por isso que a palavra do Senhor nos diz que nós devemos nos despojar de toda maldade, de todo dolo. Por quê? Porque isso é inerente à nossa natureza pecaminosa, carnal, terrena. E esta natureza precisa ser posta à morte. Por quem? Pelo Espírito Santo. Exatamente pela vida que você recebeu de Deus, a vida eterna. Ele tem força, poder, ele veio para desfazer essa obra. Que aonde ela reside? Ela reside na carne. É isso que a palavra diz, por isso que a Bíblia diz, a minha carne é fraca. Essa carne ela não vai herdar
os céus, ela vai para a sepultura. Por quê? Porque ela foi corrompida. E no meio da incorrupção, nós estamos semeando a incorruptibilidade pelo poder e a revelação da graça de Cristo Jesus em nossas vidas. Então, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, e se nós observarmos, é que você olha ali fora, você não vê pessoas mortas, você vê pessoas vivas, mas vocês veem pessoas espiritualmente dominadas pelo pecado, e o pecado gera a morte. O que significa isso? Eu não opero para as coisas de Deus. Muito pelo contrário. Eu opero contrário a Deus. Se eu não opero a favor de Deus, eu vou operar contrário a Deus. Por isso que, quando a Bíblia diz, não é, na palavra de Deus, não vos conformeis com este século, está lá em Romanos capítulo 12, não se conforme com este século. Por quê? Porque a conformação com este século é uma deformidade mental e uma estrutura mental formada pelos padrões do mundo. São sofismas que se tornam fortalezas espirituais e que você começa a viver segundo as estruturas e os sofismas que isto apresenta. Então você se conforma com o mundo, torna-se automaticamente inimigo de Deus. Então, se nós andávamos outrora sobre o domínio daquele que atua, olha o que o versículo 2 diz, nos quais andastes outrora segundo o curso deste mundo. Veja, o mundo tem um curso, segundo o príncipe da potestade do ar. Então, quem é o príncipe da potestade do ar? Satanás. E diz assim, do Espírito, veja bem, do Espírito. Irmãos, por favor, entendam esta palavra, do Espírito. Existe um Espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, quando nós estamos falando de pecado, nós não estamos falando de uma ação. Nós estamos falando que há um Espírito que atua e que leva as pessoas a fazerem o que fazem, violando os mandamentos de Deus e os preceitos de Deus. Então o pecado é algo vivo. O pecado é algo que exerce poder na vida dos homens. E você não vai sair do poder do pecado e da força que ele exerce em você, senão pela graça de Jesus, que quebra e parte. Isto chama-se libertação, remissão do seu pecado. Então, o pecado é o oposto da graça. Então, se a graça é a influência e o poder de Deus exercendo em você dons para a sua salvação, o pecado é a força contrária do príncipe deste mundo, prendendo você para não servir a Deus como a palavra de Deus diz que você deve servir. Então, o pecado se manifesta de forma de desejo. É assim, por isso que eu estou dizendo, quando você sente alguma coisa, você tem o desejo, ou você tem aquela emoção, seja ela qualquer que for, contrária, que foge os princípios da palavra de Deus, a Bíblia chama de epitomia, ou seja, as inclinações das nossas ações serão pelas forças que se manifestam ou pela emoção que se manifesta através da nossa carne. Então, aquilo toma o nosso coração e a disposição da mente, ela vai e domina nossos órgãos, nossos membros para exercer aquilo que está no nosso espírito. Então, esse exercer isto, a Bíblia chama de obras más. Mas quando o Espírito Santo, pela sua santa influência, nos revela a palavra e toma o controle da nossa vida, e controlando nossa vida, ele usa os nossos membros para a glória de Deus, então a Bíblia chama isso de graça. Graça, e chama isso de fé.
Mas a Bíblia nos diz o seguinte: Deus é rico em misericórdia e por causa do seu grande amor com que Ele nos amou, Ele nos salvou. Então, estando nós mortos, aparentemente de uma palavra primária, necros, que significa aquele que deu seu último suspiro, aquele falecido, morto, era assim que nós estávamos, mas estávamos totalmente destituídos, segundo a revelação bíblica, espiritualmente destituído de vida e que reconhece a devoção, que não reconhece a devoção a Deus, porque você está destituído dessa devoção, porque você se entrega ou se entregou às transgressões e pecados. Então, quando você começa a olhar como que o ser humano está sendo deformado na sua imagem exterior, você começa a ver a influência do mundo. Você começa a ver isso na forma do cabelo, nos piercings, em todas essas aparências que nós temos chamado a atenção de vocês. E meus queridos, me perdoem, mas quando nós estamos tomando as mesmas formas e os nossos corpos não têm nenhuma diferença dos demais em relação àquilo que nós estamos fazendo com ele, é momento de nós pararmos, é momento de nós podermos refletir se realmente estamos nos movendo no poder da graça ou estamos nos movendo no poder de um engano. O poder do pecado, segundo a definição da palavra de Deus, gera morte. Então fala de um poder que neutraliza o ser humano a realizar a vontade de Deus e seguindo os desejos que ele imprime em sua carne. Então isso se torna muito forte e nós vamos quebrando, ou seja, vamos saindo dos preceitos e das ordenanças de Deus. Então esse poder envolve a sua carne, envolve os seus pensamentos e nós vamos servindo a criatura ao invés de servirmos o Criador. Então, segundo a revelação bíblica, nós éramos, veja, por natureza, isto é, porque a nossa natureza, vamos dizer que inerente da carne, do nascimento carnal, ela é terrena e ela também é diabólica, ou seja, ela está misturada. Então, a Bíblia diz que nós éramos filhos da ira. Então, todos os homens viviam nessa condição, todos, nenhum estava fora dessa condição. Estavam debaixo do poder da morte, do príncipe das trevas. Então, essa condição espiritual humana, meus irmãos em Cristo, ela não poderia e exercia força de domínio sobre cada ser humano, que ela não poderia ser quebrada, a não ser pelo poder de Deus. Por isso que Jesus Cristo diz que ele tinha poder de perdoar pecados. Ou seja, ele tem o poder de libertar deste mal. Então, o perdão é o ato da graça divina. Veja, a graça divina não é dizer eu vou aceitar essa pessoa do jeito que está e eu entendo a situação do mundo, eu sei que ele é muito fraquinho, ele não consegue viver isso. Não, o perdão é a graça divina que liberta o crente do poder do pecado. Então, segundo as Escrituras, ele nos trouxe vida e nos livrou e nos deu essa vida agora que nós vivemos. E juntamente com ele, ou seja, pela graça, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, ele em nós habita nessa terra e nós nele habitamos nos lugares celestiais. Essa é a grande verdade, a comunhão, e esse é o mistério da graça divina. A graça se manifestou em nós para mostrar nos séculos vindouros, e aqui se refere aos séculos em que nós estamos vivendo na atualidade, a suprema riqueza da sua graça, manifestando toda a sua bondade por e através de nós. Por quê? Porque fomos libertos do pecado. Então a graça nos salva das garras do pecado mediante a fé, ou seja, pela utilização da fé, pela instrumentalidade da fé. O significado da palavra fé revela a graça como a fonte essencial da mudança mental que o homem passa
ao receber a sua influente revelação em seu espírito. Então, essa mudança de mente é chamada de arrependimento, sem o qual ninguém recebe remissão dos seus pecados. Então, a graça é geradora da fé, e sem fé é impossível você agradar a Deus. Eu quero concluir essa revelação sobre a graça, dizendo assim: então, por que alcançamos tamanha salvação dos nossos pecados? Por causa desta maravilhosa ação poderosa de Deus, colocando o seu Espírito Santo em nossas vidas. A palavra de Deus revela: pois somos o quê? Feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então conclui-se que a graça é a provedora das boas obras, as quais Deus de antemão preparou para mim, para você, a fim de que nós andássemos neste mundo nelas. Esse é o poder da graça divina. E esta é a verdade sobre a graça divina. Eu espero em Deus que você receba este poder glorioso e que Deus desligue, circuncide o seu coração, para que você possa ser livre, porque agora você não é mais da natureza terrena, você é da natureza divina, porque nasceu de novo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Que a graça seja multiplicada em vossos corações. Amém.